Muito bem, bom dia a todos, bem-vindos. Sol de câmera aberta e bem-vindo, Sol. O pessoal está aqui também mandando recado que vai abrir daqui a pouquinho, tranquilo. Joelma, Silvia, fiquem tranquilos também. Participem do modo como é possível. A gente sabe. Eu sou dono de participar de encontro e botar o celular no bolso e ir caminhando, ficar ouvindo, assim. É gostoso, né, no movimento, assim. Eu acho legal. Então, fora, né, lavar louça, essas coisas todas que a gente vai. É verdade. Tantas atividades, né, só que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, e aí a gente aproveita, né? Faz aí bota a cabeça e a casa em ordem, tudo, do jeito que dá, trabalha cada uma, né? Muito bom. Bem-vindos aí. E tô vendo aqui, essa semana. Deixa eu ver uma coisa. Ana Clara fazendo tal. Beleza, escutando. Ótimo, tá no trabalho. É isso mesmo. A gente consegue essas brechinhas aí, cavar um espaço no trabalho, né? Legal. Então, bem-vindos aí novamente. Esse aqui é o segundo encontro, três encontros que eu estou fazendo para divulgar, para trabalhar, para conversar sobre o livro 12 Mensagens de Filhos para Pais Adotivos. A gente já falou algumas vezes, com muitos aqui, porém tem pessoas novas também. Entrou muita gente no grupo essa semana também, e não vou dizer que estou vendo carinhas novas, porque muitos estão de câmera fechada, mas tem nomes novos aqui, estou vendo e tal. Então sejam bem-vindos. Provavelmente muita gente também talvez tenha entrado aqui, não me conhece também. Falar rapidinho e a gente entra no livro também. Eu sou filho adotivo, sou jornalista, acabei misturando um pouco dessas duas identidades em algum momento da minha vida e escrevi um livro chamado Vida de Adotivo, que teve uma começou a circular de um jeito muito legal em grupos de apoio, né? Era um momento aí que os adotivos estavam falando muito pouco ainda em redes sociais, conversando muito pouco, falando sobre as nossas questões e tudo. Então foi muito bem-vindo, gerou muito debate, a gente circulou bastante, eu acabei entrando muito adentro desse campo também, acabei gostando também. Achei importante também como uma maneira de Vou fui fazer, vou fazer. fui descobrindo também como uma maneira de pensar família, pensar a nossa vida de uma maneira singular. Então, acabei ficando muito nesse campo e acabo, né, trabalhando em outras áreas também como jornalista, mas eu tento ficar o máximo possível nesse campo da adoção, assim, que é um campo que eu acabei gostando muito. E, e aí, depois disso, veio o Será que ela lembra de mim, que é um livro infantil, uma demanda né, eu tinha percebido que faltava um pouco da fala dos filhos adotivos no campo da adoção, e o Vida de Adotivo fez um pouco de barulho nesse sentido, e aí senti que faltava também incluir a família biológica nesse debate, principalmente para falar com as crianças, então eu acabei escrevendo Será que ela lembra de mim? Como uma maneira das famílias conseguirem falar de uma maneira lúdica sobre história de origem e tudo mais, que é um pouco do tema hoje do nosso encontro aqui. E o 12 afirmações, eu acabei, né, um momento estava um pouco cansado, falei na vez passada, né, do campo da adoção, por as coisas estarem se repetindo muito. Eu pensei, cara, acho que vou escrever tudo que eu penso aqui e sair fora. Acabei escrevendo mesmo, fiz uma compilação do que eu vinha pensando, que o que eu vinha pensando, na verdade, não é uma coisa minha, é uma coisa do que o campo vinha sendo trabalhado e eu apreendi nesse livro, acabei compilando um pouco dos pensamentos, das coisas que eu acabava vendo e das quais eu acabava me relacionando no campo da adoção. Então, ele meio que é uma maneira de atualizar muita gente.
para como a adoção vem acontecendo nesse momento, nas principais pautas, e me parece né, eu até fiz um post sobre isso esses dias, é o mínimo que as pessoas devem saber para entrar no campo da adoção, né, entender um pouco das demandas, para que serve a adoção, né, não estou falando do ponto de vista de manual, né, do campo jurídico e tudo, mas dos debates, das questões que estão sido envolvidas, né, e fazer isso de uma maneira bem acessível, bem ampla. Obviamente que não esgota tudo, mas traz, algumas pinceladas aí que eu acho que são importantes e serve como um ponto de reflexão, um ponto de aprofundamento em alguns pontos. Então, muito legal estar com vocês para a gente estar falando sobre isso hoje. O que que a gente estava fazendo, né? Esses encontros aqui, esse livro eu acabei escrevendo em 2022, em 2023 a gente acabou se encontrando ao longo do ano discutindo esse livro, debatendo, né? A Sol está aqui, né? Participou bastante, a Lívia também, a Carla, talvez tenha mais pessoas aqui que eu não esteja me escapando, mas muitas pessoas participaram bem ativamente desses debates e isso funcionou como uma revisão do livro também. E, e agora a gente tô editando para alcançar um público maior. Nosso objetivo é lançar no ENAPA, em Natal, que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E esse é um momento muito legal, porque reúne muitos grupos de apoio do Brasil inteiro, né? E então a gente está em contato com pretendentes, com pais, mas também com profissionais que trabalham na área, técnicos, né, pessoas que trabalham na clínica, pessoas que trabalham nas áreas da infância, da juventude, profissionais do acolhimento, também filhos adotivos, vai ter debate, vai ter uma mesa com filhos adotivos também. Então, é muito, muito bacana a gente poder levar isso para frente, e esse é um modo também esse grupo também, e a continuidade dele também é uma maneira de a gente conseguir concretizar isso, né, a partir dos debates dos grupos, do livro, dessa circulação, a gente acaba conseguindo levantar fundos e empurrar isso mais para frente. Então, é assim que vai funcionando e a gente consegue levar a adoção e nossos debates para outras áreas. Como é que tem funcionado o grupo aqui, né? O pessoal que participou das vezes passadas, é, eu tenho aberto o microfone aqui, tenho feito uma leitura de um capítulo, cada encontro, e aí a gente abre para começar a falar. Não tem uma dinâmica definida, tá? O que acaba acontecendo muitas vezes, eu tentei fazer isso da vez passada, foi mais curtinho, porque o debate foi mais longo, né? Mas eu tento deixar os minutos finais, pelo menos 15 minutos, 20 minutos, meia hora, sem gravação, para as pessoas também às vezes trazem questões pessoais e tal, não querem, né, que fique registrado. Então, guarda para esse trechinho final do encontro, que a gente acaba abrindo para isso. Porque às vezes, né, a pessoa começa o debate, se esquenta, acalora muito e a pessoa começa a abrir questões que não gostaria que ficasse registrado. Não que esse registro vá para o mundo todo, né? Eu acabo deixando ele fechadinho ali e mando só para quem está no grupo. Mas, enfim, né, é uma maneira de manter uma segurança também, deixar todo mundo mais à vontade. Então fica um trechinho aí do nosso encontro fechado. E seguinte, então eu vou compartilhar aqui de novo minha tela com um capítulo, eu vou lendo, e vocês fiquem bem à vontade, gente, assim, levantar a mãozinha, ou até abre o microfone e vai falando, sabe? Fiquem bem tranquilos, né? Às vezes, ano passado a gente estava lendo e às vezes começava o debate durante a leitura mesmo, a gente nem terminava de ler o capítulo e tá tudo bem mesmo. E assim, o conteúdo vocês vão ter acesso, o livro vai estar por aí e tal, mas a questão do encontro a gente não consegue reproduzir, né? Então já vamos aproveitar para isso. Fiquem bem à vontade mesmo para abrir e sair falando. Deixa eu compartilhar aqui então. Deixa eu achar.
Tá? Para quem não sabe, então, não participou também chegou de paraquedas, aí eu fiz esse livro com 12 questões a partir da proposta de filhos adotivos, né, eu abri caixinhas de perguntas, assim, perguntando: "O que que você acha que pais adotivos, né, ou pretendentes, pessoas que estão adotando agora precisam saber a respeito de filhos adotivos", e vieram várias sugestões e eu construí esses capítulos a partir delas. E essa aqui foi uma das primeiras que apareceu, e apareceu com frequência essa questão da história, né. Minha história é importante para mim, e quando se fala história, geralmente tem a ver com história de origem, né, que é a história, antes da chegada na família adotiva, né. Tudo é história, né, mas enfim, né, é aquela história que às vezes a gente não conhece. Então, histórias de origem são importantes não apenas para filhos adotivos, é também importante para você e qualquer outro ser humano. Lembrando que você aqui são os pais adotivos, os pretendentes, né, para quem é dirigido essa fala do livro, né. E aí eu abro aspas e coloco um trecho aqui de um livro de um capítulo que eu acho muito legal, de um artigo da Rebeca Nonato Machado, que já teve aí num dos nossos debates também, a convite da Sol, muito legal, pude conhecê-la, e com mais algumas pesquisadoras do grupo dela, e ela diz aqui, ó: "A angústia por encontrar a verdade da própria existência faz parte da condição da subjetividade", e é nesse artigo o mito de origem em famílias adotivas, né. Vamos ler de novo aqui. "A angústia por encontrar a verdade da própria existência faz parte da própria condição da subjetividade, ou seja, para se constituir sujeito, né, e a gente pode não se constituir como sujeito, mas a nossa vida em sociedade, né, é baseado, né, em sujeitos, então a gente, né, para a gente se constituir como sujeito, faz parte da nossa desse processo de se constituir como sujeito, para a gente poder viver em sociedade, a encontrar a verdade da própria existência, fazer o que ela chama aqui de um mito de origem da própria existência. Hã, ou seja, questionar-se a respeito da sua concepção e chegada ao mundo é algo que faz parte da constituição de um sujeito. Não conseguir respostas para construir seu mito de origem particular, talvez seja uma das condições que mais geram angústia no ser humano. Então, você não conseguir essas respostas, você ter essas perguntas, você não conseguir levantá-las, né? Isso traz muita angústia. A indústria do entretenimento sabe muito bem disso. Praticamente todos os super-heróis dos quadrinhos sofrem um deslocamento de origem. E é difícil apontar uma novela brasileira que não desenvolva um suspense baseado na origem certa de algum personagem. Quando eu falo novela aqui, eu falo de novela, dramaturgia mesmo, TV, né. A novela usa muito a questão, às vezes tem um filho adotivo e tal, e às vezes não explora muito a questão da adoção em si, de como é que ele se sente, mas usa isso como um fator de suspense, né. De quem será que ele é filho, né? Será que esse casal que está apaixonado, será que eles não são irmãos, né? Será que eles não estão aí sobre, né? E sobre o incesto e tal, né, cria todo esse clima, né. E aí a pessoa será que vai encontrar a sua família e tal, e aí se tem aí tem herança no meio, né, então é um fator de segurar a narrativa, né, de suspense, né. Por quê? Porque a gente segura quando tem uma informação muito importante, a origem, né, tem essa questão, ela gera muita angústia quando a gente não sabe a origem, então a pessoa que está assistindo, ela fica muito angustiada e ela quer continuar assistindo, né, para saber como é que vai continuar, né. E os super-heróis, né, dos quadrinhos e tal, né, também se a gente for olhar aí o Wolverine, o Super-Homem sai de um planeta, vem pra Terra, né, o
Homem-Aranha, né, criado pela Tia May, todos têm uma espécie de deslocamento, né. Até os personagens da Disney, né, são curiosos, né, porque ele nunca aparece pai, né, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, eles têm sempre o tio ali, né, mas não são sempre sobrinhos, né. É muito curioso isso. Mais do que isso, os principais fundadores da visão de mundo ocidental são filhos adotivos, ao menos nas versões mais conhecidas de seus mitos, né. Édipo, né, que é o representante por excelência do olhar trágico grego, Moisés, fundador da religião judaica. Moisés é clássico, né, ele chega no cestinho, na água, né, e depois até o Freud vai dizer que não, que o Moisés já era egípcio, na verdade, e tudo bem, mas o que eu estou falando aqui são as versões mais conhecidas, são as versões que estão dentro do nosso inconsciente coletivo, né. Jesus Cristo, na base da fé cristã, aí vai ter algum pesquisador que vai dizer assim: "Não, mas Jesus era filho, não sei o quê e tal", mas eu estou falando do mito em si, né, da versão que a gente mais conhece. Que Cristo ele é filho, mas ele não ele é filho de Deus, na verdade, ele vem pelo meio, né, de Maria, e José é completamente adotivo mesmo, né, não tem como a gente e mesmo Maria é um meio, né, de nascimento ali. Então, eh, e o Édipo tem aquele deslocamento que acaba sendo trágico ali, né, dentro da da história, né. Histórias de adoção vêm sendo reproduzidas há milênios e assim continuarão enquanto houver humanidade. Isso porque são narrativas que mexem profundamente com quem as ouve, tocando em uma pergunta atávica: de onde eu vim? Né, então, tem uma potência muito grande, tem uma força enorme essa pergunta, né. Então são questões aí que a religião acaba trazendo ali, também porque a religião acaba, né, de alguma maneira, reunindo, né, um corpo de questões a respeito da origem da vida e tudo, né. Então, geralmente, esses mitos fundadores das religiões, eles têm também um deslocamento de origem, porque é um deslocamento todo mundo se questiona a respeito dessa origem, né. E quando você tem na história desses mitos fundadores um deslocamento de origem, então essa questão fica extremamente clara e é uma propulsão e é um fator também de encontro, de identificação. Para boa parte da população, é relativamente simples levantar informações sobre o seu passado e o de sua família. Muitas vezes, sequer é preciso perguntar. Em jantares, festas, celebrações, mas também nas conversas cotidianas com vizinhas, familiares relembram voluntária ou involuntariamente suas histórias e as compartilham pela fala, independente do desejo dos mais jovens de ouvi-las ou não, né. Então, às vezes, os jovens estão cansados já de ouvir, né, pela 10ª vez aquela história do tio que podia ter ficado rico, que não sei o quê, que aconteceu tal coisa, ou, né, da avó que passou por uma história tal e tal e tal, do encontro, como é que foi, né. Às vezes, né, mas querendo ou não, né, essas histórias vão nos formando, elas fazem parte, a gente está eh, mergulhado nesse caldo aí de narrativas desde antes da gente começar a entender as palavras. Com isso, crianças e adolescentes vão montando seu mito de origem aos poucos, sem tomarem ciência de que o fazem. Com os filhos adotivos é diferente, temos uma dupla origem. Assim como grande parte das pessoas, também vamos aprendendo parte dessa origem na medida em que convivemos com a família adotiva. Por que meus pais adotivos queriam ter um filho? Por que a opção pela adoção? Como foi a espera? Né? Então é isso, né, de onde é que eu vim? Então, de que desejo que eu estou nascendo, né? De que desejo partiu a minha chegada aqui nessa família? Essas são questões que a gente vai conhecendo, a gente vai ouvindo, né, aparece nas conversas, às vezes os pais contam histórias para dormir, que é a própria história
na chegada da criança e tudo, né, então a pessoa cada um vai se acostumando, vai construindo um pouco essa parte da narrativa. No entanto, nem sempre temos acesso às histórias que compõem a outra parte dessa dupla origem, a família biológica. Em que circunstâncias fui concebido? Por que meus pais biológicos não ficaram comigo? Será que eles se lembram de mim? Então, é a pergunta que dá origem ali para o meu livro e tudo, né. Mas é isso, né, pessoalmente aqui, por exemplo, né, eu sempre ouvi isso, né, meus pais queriam ter meus pais têm 4 filhas meninas, filhas biológicas, né. E e sempre quiseram ter um filho menino, e aí a adoção surgiu como uma oportunidade, né, de ter um filho menino. Então isso faz parte do meu mito de origem, assim, em que como é que eu me insiro nessa família, né, isso são coisas que eu fui ouvindo ao longo da minha história, foi sendo contado e eu fui ouvindo e fui vendo pra mas a questão da minha origem, né, como é que eu essa é outra questão, né. Que eu fui montando ao longo da minha vida também, né, ao longo do que eu podia suportar também de ouvir a respeito da história, né. É por isso que para nós adotivos, o mito de origem costuma ter uma complexidade maior do que o de outras pessoas. E é por isso também que o nosso desejo de conhecer o nosso passado costuma ser aparente, enquanto o de outras pessoas no caso, né, outras muitas vezes passa despercebido. Hã, tô vendo essa frase se não ficou confuso, mas eu acho que não. Bom, enfim, depois dá para dar revisar de novo. Mas é isso que eu estou querendo dizer isso, né, que todo mundo tem esse desejo de levantar o seu mito de origem, né. Por que que fica mais aparente em nós? Porque a gente tem perguntas que a gente realmente precisa buscar, de maneira mais ativa, e tem uma complexidade maior, porque não é só uma origem, às vezes são 2 origens, tem um deslocamento aí. Como pai ou mãe, o seu papel fundamental aí voltando, né, para esse objetivo do livro, né, que é dialogar com os pais, os pretendentes, né. Como pai ou mãe, o seu papel olha, a gente lê, revisa, ó, e papel, estava papal. Seu papel é fundamental para preservar ao máximo as narrativas dessa origem, guardar em lugar seguro processos com informações relevantes, bem como deixar acessível fotos e relatos documentados pelo acolhimento, quando houver, faz toda a diferença. Eu ouço muitos técnicos falando isso, eu acho muito legal, às vezes até você ter um lugar físico para você guardar isso, né. Não, os documentos, tá, você quer saber mais? Não, ó, tá tudo aqui reunido, né. Isso também, né, dá essa coisa palpável para a criança, para o adolescente, às vezes dá muito mais segurança também, né. Da mesma forma, também é recomendável usar livros, vídeos e outros materiais para abordar de forma lúdica a história de origem. Assim, a criança vai aprendendo aos poucos sobre o seu passado, com linguagem adequada para a sua idade. Eu acho que ela não está aqui hoje, mas a Bárbara, que é amiga da Sol também, Eh elas têm um livro, né, ela e a filha dela, e que era a história que ela que era contada para ela, né, para na hora de dormir, e aí ela ia contando a história, né, uma princesa, que eles foram buscar a princesa e tal. E aí no final, assim, ela a menina foi se apropriando, né, dessa história. "Não, mas essa é a minha história", né. Então, às vezes, é uma questão mas são uma construção, e é uma construção lúdica, né, uma construção são várias possibilidades, você pode criar histórias, pode contar histórias, né, porque as crianças vão aprendendo também a respeito das suas questões, né, todas, tanto da família de origem como da família adotada, vão tomando parte disso aos poucos, vão fazendo essa construção também, né. Então a gente pode criar histórias, pode trazer outras histórias, então vai mergulhando nisso, né.
Curiosamente, alguns pais adotivos usam a postura de: "Eu só vou falar quando meu filho perguntar". Isso era bem comum até pouco tempo, ainda é comum, né, em relação às origens biológicas, né. Aí eu já dou bem uma coisa mais opinativa, mas baseada também no que a gente vem debatendo e estudando. Do meu ponto de vista, esse modo de agir é irresponsável e possivelmente preconceituoso, né. Assentar essa responsabilidade sobre a criança ou adolescente, condicionando o diálogo ao interesse declarado do filho adotivo, é um modo de negligência. Se, como vimos acima, a construção do mito pessoal de origem é estruturante da subjetividade, cabe aos adultos responsáveis oferecer subsídios para essa construção, né, ou seja, tem um papel aí de responsabilidade também, de preservar e de trazer essas histórias, porque fazem parte também do passado da criança, né. Não que a gente vai ter resposta sempre, a gente estava falando isso na semana passada também, eventualmente a gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode trabalhar até essa falta de resposta mesmo e falar sobre isso, tratar sobre isso, né. Nesse sentido, só vou falar sobre adoção quando meu filho perguntar, difere pouco de frases como: "Só vou levar meu filho se vacinar se ele me pedir", ou "Eu só vou matricular minha filha na escola se ela me solicitar", ou seja, né, se são direitos que são fundamentais, né, e como é que você vai ficar esperando né, a pessoa que na verdade, né, deveria usufruir desse direito, você achar que ela vai lhe cobrar isso, né. Porque às vezes também tem isso, às vezes a história não é uma história tão bacana e tudo, sabe. E às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas vamos falar sobre isso, às vezes pode suscitar dor". Pois é, cara, eu também, quando eu vou levar meu filho no na vacinar, também é um processo que ele não sai feliz de lá, mas ele sai mais forte, ele sai é um processo que é importante né, vai levar para a escola, não é que vá, cara, tá querendo sempre ir, né. Não que a gente tem que botar significado, história, goela abaixo da criança, né, mas a gente pensar que a gente precisa trabalhar e oferecer isso também. E que não é uma coisa de esperar a solicitação do outro, porque o outro talvez não saiba da importância daquilo para ele, ou eventualmente ele não está conseguindo também declarar esse interesse. Alguém pode argumentar que a vacinação e a educação são obrigações legais dos pais, enquanto falar sobre adoção e origens não é. Trata-se de uma meia-verdade, né. O Estatuto da Criança e do Adolescente da criança, eu crianção aqui, ó, criança e do adolescente assegura o direito às origens biológicas, né. Então, tá lá, né, tem o Brasil também, assina outros os acordos internacionais que asseguram a gente ter o conhecimento dessas origens. Não é muito declarado quando, tal, mas está assegurado. Em alguns países há inclusive maior determinação nesse tema. Na Espanha, por exemplo, a lei deixa claro que os pais precisam revelar a adoção à criança até no máximo os 12 anos, né, está declarado na lei até um limite de idade, né. Não que, enfim, vai ter uma pena se isso não acontecer, porque não tem isso também não está previsto, né, mas tem ali a recomendação declarada de idade inclusive. No mesmo país, assim como no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e muitos outros, ainda há estímulo e apoio por parte do Estado para modelos de adoção com contato em relação à família biológica, né. Então, um pouco do debate sobre adoção aberta que a gente deu uma pincelada no encontro passado, né, que tem essa possibilidade de você além de ter informação, ter algum tipo de contato, né, às vezes uma carta, alguma coisa que tenha uma palpabilidade um pouco maior, né, em relação a essa família de origem. Que é o que a gente não tem aqui, embora
se vem fazendo algumas ações assim, né, mas ela não está amparada totalmente, assim, legalmente, né. O Brasil ainda avança lentamente na criação de mecanismos que privilegiam adoções com maior nível de troca de informações e contato com familiares biológicos, oferecendo mais materialidade para a construção do mito pessoal de origem entre adotivos. O debate, no entanto, já começou e pode transformar o meio da adoção nos próximos anos. Bom, enfim, aqui a gente encerra, né, e eu estava trazendo um pouco também, acabo encerrando falando um pouco dessa questão de que a adoção aberta também tem sido uma potência aí para os debates e tudo, precisa trazer e vem acontecendo, né, esses dias, vi alguns relatos aí nesse sentido, mas enfim, não é o tema principal aqui também, depois a gente pode, entrar se for do desejo do grupo também. Bueno, é isso, gente. Deixa eu ver aqui, eu vi que teve alguma movimentação no chat. Quem quiser falar também fica bem à vontade para falar. Deixa eu ver aqui. A Joelma falando que estão em Angola, né? Que é a hora do almoço. Muito bom. Eu ficava nessa dúvida mesmo, que hora será que é lá, né? Legal. Eu sei que é em Angola, né? Porque a gente fala às vezes no Brasil aqui na Angola. Eu sei que vocês não gostam, ficam bravos, né? A gente tem essa mania. Ah, é na África. Não, mas é em África. Tá certo? Legal. Bom dia, um prazer estar aqui, diz Ana Clara. Estou no trabalho e vou acompanhar. Ah, é que papo que a gente estava falando, né? De cada um. Tá. Ah, e o Vinícius dando bom dia. Beleza, nada de debate, de discussão mesmo. Fiquem à vontade, gente, por favor. Se quiser trazer questões, dúvidas, surgiram dúvidas no encontro passado também que não tinham tanta relação com o capítulo, fiquem à vontade para trazer. Como eu falei, o conteúdo vocês têm acesso, vão ter, mas a questão do encontro, da gente poder trocar ideia, conversar, é raro. Então, aproveito para isso mesmo, né? Não estou dizendo encontro comigo, encontro em grupo, né? Porque às vezes você fala uma coisa, outra pessoa que está aqui também tem uma experiência para dar, isso é muito, muito rico, tá? A Rose pode falar um pouquinho, depois a gente chama a Rose, então, eu vi que a Chide está com a mão levantadinha, vai lá, por favor, fica à vontade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, Alexandre, parabéns por esse trabalho extraordinário. A gente precisa realmente falar um pouco mais sobre adoção e trazer esse tema acessível para todo mundo, né? Me chamo Shirley, sou de Tubarão, Santa Catarina. Estou atualmente como presidente do Grupo de Apoio à Adoção, aqui de Tubarão, e se chama Grupo de Apoio à Adoção Filhos para Sempre. E a gente faz um trabalho bem bacana, uma roda de conversa com os pretendentes, com pais, com curiosos, com interessados. E cada encontro a gente traz sempre alguém relacionado a um tema específico de interesse do grupo. Então é um trabalho bem bacana. Falando um pouquinho do tema de hoje, né, da história dos filhos, eu sou mãe biológica, Betina tem 10 anos, e sou mãe adotiva da Isabela, que completou agora 5 anos. A Isabela chegou na nossa vida, ela tinha 4 meses e meio, apesar do o nosso cadastro ser, né, até os 4 anos, ela chegou com 4 anos e meio. E falando especificamente sobre a história dela, é algo que nós, mesmo antes dela chegar, da chegada dela, nós conversávamos já sobre isso. Então, quando a Isabela chegou, contando rapidamente, nós guardamos, obviamente, a certidão de nascimento dela, com a família biológica, né, com os dados, inclusive, à época, meu esposo entrou no Facebook, encontrou, né, a mãe biológica, fez um print de uma foto e nós guardamos. Porque eu sei que um dia eu serei questionada, que seremos questionados, né? E essa é a história da minha filha e eu não vou poder negar isso, né? Então a gente precisa estar ao lado do filho
e fazer com que ele se sinta forte com essa história, fazer com que ele entenda, enfim, e apoiar em tudo que for necessário. Mas só colocando essa passagem que foi algo que nós fizemos e que alguns pretendentes e alguns pais que adotaram ali no nosso grupo também fizeram. E que eu acho bem bacana, como eu falei, a história da minha filha, né? É isso. Obrigada. Ah, obrigado, Shirley, que legal. Deixa eu falar, você estava trazendo primeiro o grupo de apoio, né, em Tubarão, parabéns, muito bacana, assim, maravilhoso. Eu promovo alguns grupos aí também de apoio virtuais, né, mas esse encontro pessoal, muito legal também. Eu participo aqui da minha cidade também, ontem a gente fez reunião aqui, no grupo local, que é o Elo, que é um trabalho belíssimo aqui no Rio Grande do Sul. Então é muito legal, assim, E fortalece a todos nós, né? fortalece a todos nós. Não só os pretendentes, mas nós também que já adotamos, porque filho é filho, né? Como a Sol muito bem falou no outro encontro, filho é filho independente de onde ele veio. Então, o que o Alexandre vai passar com os filhos dele, o que a Shirley vai passar com as filhas dela, né? Só vai mudar nome e endereço, mas as situações, em tese, elas se repetem, né? Elas se repetem e muitas vezes a gente não tem espaços para falar sobre isso também, de uma maneira mais que a gente seja mais acolhido, né? Porque tem coisas também que são particulares, às vezes, da adoção e que às vezes a gente não. E os grupos, isso é maravilhoso nos grupos, né? A gente poder conversar sobre isso, assim, né? Porque alguém já deve ter ouvido aqui, né? Ai, cara, cansado, tô cansada, porque a minha família tá assim, porque meu filho tá desse jeito, e às vezes a pessoa te responde assim, ah, mas você que escolheu adotar, né? Então, sabe, tem essas coisas, assim, né, vem um julgamento, né, mas, ah, será que você tem que continuar? Esse tipo de coisa, assim, né? Porque quem está fora do campo, cara, às vezes não tem a sensibilidade também, o entendimento do que é a vivência, né? Então, o grupo possibilita a gente estar em pares, assim, né, Chile? Isso é muito bom, É um trabalho fantástico, assim, e é uma troca muito grande, né, Alexandre? muito É uma importante. troca de experiências e de vivências muito grande, né? Porque essa criança ela traz uma carga. Mesmo a Isabela, que chegou com 4 meses e meio para gente, ela traz uma carga consigo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho e trabalhar isso tudo da melhor forma possível para que cresça um ser extraordinário, porque É. todos temos capacidade para isso, né? Mas a gente precisa saber como administrar e trabalhar isso. E só colocando um outro ponto, eu tive o prazer essa semana de conversar um pouquinho com a Sol e falamos, trazendo o tema da semana passada, que eu acabei não conseguindo comentar, o que nós trabalhamos muito aqui também é a questão da pré e da pós-adoção. Porque a Sol até comentou comigo, né? Ah, a gente realmente nunca vai estar preparado. E eu concordo com isso. A gente nunca está preparado para o inesperado, porque o filho vai chegar, a gente não sabe como é, a gente não tem uma cartilha, como tu acabou de falar, né? Mas se os pretendentes estivessem um pouco mais preparados no sentido de estudo, de leitura, de grupo de estudo, de troca de experiência, talvez tantas das devoluções que nós temos hoje não aconteceriam, né? Então, eu sou formada em Direito e hoje curso Psicologia, justamente porque penso aí, talvez futuramente, poder auxiliar essas famílias naquilo que é o ponto para mim mais deficitário, que é o pré e o pós-adoção. O cuidado que a gente precisa ter com esses pais, com essas crianças. E eu acho que tem um trabalho lindo aí para a gente poder desenvolver futuramente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que também tem o máximo que a gente pode se preparar é saber o que, né, ter ideia do que pode acontecer. Isso já é uma grande coisa, né? Mas a gente nunca vai estar 100% preparado, né? E isso é muito importante. A gente estava falando em algum dos encontros, acho que não foi aqui, né? Mas das experiências difíceis, né? Que elas nos fortalecem, né? Aquilo, não me mata, mas me fortalece. Então são dificuldades, eventualmente, né?
mas que a gente sai fortalecido. Mas às vezes é uma carga tão pesada e você tá que você não está preparado, que de alguma maneira ela te mata, no sentido de que às vezes vai para esse caminho que a Chile está falando, né, a pessoa: "Cara, não aguento, né, não aguento", aí pensa na devolução, pensa em outras questões, porque é uma dose de impacto que às vezes a pessoa não está conseguindo lidar, né. E o grupo é muito bom nisso, né, o grupo é muito fundamental nisso, porque primeiro que prepara a gente ouvindo relato de outras pessoas, né, a gente tem já vem com um pouquinho menos de idealização nos processos. E segundo que falar em grupo é como se fosse dividir esse peso também. A carga se dilui um pouco quando a gente consegue conversar sobre isso em um espaço que entende a gente, que é acolhedor, né, então realmente o pós, nossa, com certeza, né, não sei se tem algum estudo direto em relação a isso, assim, mas eu apostaria que diminui muito a questão de de devoluções ou desse tipo de ação, assim. Isso é bem importante. E outra coisa, você estava falando isso de levantar as histórias, né, eu já vou passar para a Rose aqui. Vamos ver, Rose, se você consegue falar com a gente. Aí você falou que podia falar um pouco sobre o assunto, depois a gente passa para a Silvia. Mas falar disso de até que ponto também, enquanto pais, a gente aguenta, lidar com essas histórias também, né, porque teve uma mãe que me procurou há pouco tempo falando sobre isso, que queria ter acesso ao processo de destituição do filho, porque tinha muita pouca informação sobre o filho. E aí teve essa aí o juiz não queria dar e tal, sempre tem essa discussão, né. E aí alguns são mais sensíveis, outros não. Aí ela conseguiu que uma técnica mostrasse o processo e ela tomasse anotações. E aí lá tinham mais nomes, mais endereços, um pouquinho mais, mas não era muito assim, né, muita informação, né. E daí ela disse: "Olha, que me disseram que de repente eu posso entrar em contato com o conselho tutelar para falar e tal. Você acha que eu devo ir?" Eu falei: "Ô, cara, você deve fazer o teu coração está apontando, mas você tem que pensar também até que ponto você aguenta nesse momento, né, porque às vezes é uma carga pesada para nós também, enquanto pai, né, eu não sou pai adotivo, mas me colocando na posição de pai, levantar essas histórias, né." E daí ela falou assim: "Não, realmente, eu passei, né, até se emocionou me falando, né, de algumas histórias que ela ficou sabendo e tal, então, tipo, se fortalece também para, né, pra de repente poder falar sobre isso e tudo, porque realmente às vezes exige muito da gente também, né. Então, a gente ter essa compreensão com a gente mesmo, né, que a gente, né, os pais mesmo, né, eles podem né, aos poucos também se fortalecendo para levantar isso, né, porque parece que fica uma obrigação, assim, não, a gente tem que respeitar também os nossos limites nesse sentido, assim, né, e buscar ajuda também na medida do possível. Os grupos também estão abertos para isso, de alguma maneira, a gente poder compartilhar essas dificuldades, ouvir dos outros como foi e tal, né. Rose, vi que você abriu a câmera, vamos lá, conta para nós. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por terem me aceitado no grupo. Eu conheci vocês através da Samira. E se eu me alongar um pouquinho, vocês podem me cortar, viu, gente? Mas eu quero dar um breve relato aí da minha história. Eu sou uma mãe solo, com 4 filhos. Eu não gosto de falar adotados. Eu digo que eles foram gerados no meu coração. Tanto que a gente nem usa essa palavra adotivo aqui em casa. Minha filha mais velha, que vai fazer 14 anos, ela abomina essa palavra. Então eu falo para eles assim que eles foram gerados no meu coração. Vocês são meus filhos e ponto. Não saíram da minha barriga, mas saíram do meu coração. Foram gerados da mesma maneira. A Júlia chegou muito. Eles são meus primos de segundo grau. Então, eles sabem que eles são adotados, que eles foram gerados no meu coração, que eles não saíram da minha barriga. A Júlia, apesar de ter vindo muito pequena, ela chegou na minha vida com 12 dias de vida.
ela ainda teve contato com a família biológica até o processo se finalizar, e, e, e se regularizar a documentação dela. E a Ana e o Pedro vieram depois. É, a Ana, ela chegou com 3 anos e meio, então ela tinha contato com a família biológica, ela sabe da situação. O Pedro veio muito pequenininho também, com 1 ano e 4 meses, então o Pedro, ele veio e já ficou definitivo, então ele não tinha essa noção de que ele tinha sido gerado no meu coração. E o Gabriel chegou agora em outubro com 4 anos, então 4 anos e meio. Então o Gabriel, ele tem também a noção de que ele foi gerado no meu coração. E o Pedro, ele achava realmente que ele tinha saído da minha barriga. E aí, como ele era muito pequeno quando ele chegou, eu não quis entrar nesse assunto de falar para ele e tal. Eu falei, eu vou esperar ele crescer um pouquinho, para ele começar a entender, e eu conto para ele a verdade. E aí, quando ele começou a crescer, eu fui obrigada a falar. Assim, eu me vi num certo momento é a hora de falar agora. Por quê? Porque ele ficava assim, ele chegava para as pessoas e falava assim: você sabia que minha mãe namorou com um rapaz e me teve, só que eu conheço meu pai, não sei o que. Eu falei, não, peraí. Eu falei, vamos esclarecer essa história para ele. Cheguei para ele, eu falei assim, meu amor, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu falei, é assim. Eu falei, tem pessoas, eu falei assim, que geram um filho na barriga, que você vê a barriga cresce, tal. E tem pessoas que são geradas no coração, porque por algum motivo tem algum problema na barriga, Deus não permite que nasça, mas nasce do coração, e você foi gerado no meu coração. E eu senti que na hora foi meio um choque assim para ele. Ele olhou para mim assim, ele quer dizer que eu fui gerado na barriga de outra pessoa? Eu falei, é. Eu falei assim, foi, mas eu sou sua mãe. Eu falei para ele assim, mas eu sou sua mãe. Eu falei assim, você foi gerado no meu coração. E aí, depois daquele susto que ele tomou, a coisa foi ficando mais leve, entendeu? Ele entendeu aquilo e ele aceitou, assim, tranquilo. E para ele, foi a mãe dele. E agora ele fala para todo mundo: ai, sabia que minha mãe me gerou no coração? Eu fui gerado no coração da minha mãe, gerado no coração da minha mãe, tal. Ele sabe dessa história. E os meus outros filhos também. E nenhum deles tem contato com a família biológica. A minha filha mais velha, ela não aceita contato com a família biológica porque ela sabe, lembra de tudo que ela passou lá atrás. Ela fala, mãe, minha mãe é você, ponto, acabou. Não existe o lá atrás. Existe você, que é minha mãe, que cuida de mim, que me educa, me cria, me dá todo o suporte. E os outros acabam indo com ela, sabe? Como assim, a gente... Então, eles ficam nessa. Gabriel, como chegou agora, ele teve, até os 4 anos ele conviveu com a mãe, ele, óbvio, ele tem essa lembrança muito forte da mãe. E eu, gente, para ser sincera, às vezes as pessoas falam assim, ele me chama de mãe. Eu falo, não, ele me chama de tia, ainda me chama de tia. Mas eu não gosto de forçar nenhuma situação, sabe? Porque eu não gosto de... Ele tem uma imagem da mãe dele que ele formou, embora ela não conseguisse criar ele, teve todos os problemas dela, na cabeça dele, ele tem uma mãe que cuidou dele em algum momento, ele tem essa relação de carinho. Eu não quero que ele quebre isso, entendeu? Então, hoje ele já está pensando de uma maneira para conversar. Ele falou assim, sabe que eu tenho 2 mães, eu tenho a mãe e a esposa, então na cabeça dele ele já está formando. Isso para mim não é nenhuma tristeza, nada, eu não me sinto por ele, não. Eu quero que ele dá o tempo dele, sabe? Uma hora ele vai entender, se ele quiser continuar. E quando ele fizer 18 anos, gente, se quiser ir atrás da mãe dele, não vai ter menor problema também, sabe? Eu acho que meu tempo, tocando tudo. E apesar do você ter falado, né, que algumas pessoas falam assim, ah, você está cansada, mas você optou por isso. Gente, eu ouvi isso uma vez de uma pessoa da minha família. Uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas você é solteira, você tinha um bom emprego, você ia pelo mundo, e eu optou por ser mãe de 4. E aí? E eu presto todo o trabalho, toda, sabe, a dor de cabeça que a gente tem, porque educar e disciplinar um filho não é fácil. Imagina eu sozinha com 4.
Mas eu não me arrependo, gente. Em nenhum momento eu me arrependo. E estou feliz, sim, tendo a vida que eu levo, criando meus filhos. E não tem problema nenhum, assim. Não me arrependo em nenhum momento. Acho que eu falei Ô, demais, desculpa. não, capaz, Rose. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, quero agradecer teu relato, muito legal poder te ouvir. E, e outra coisa, agradecer também a indicação da Samira. Pô, a Samira é uma parceira, assim, incrível, pessoa sensível, querida, também que sempre está nos agregando, assim. Obrigado demais também, né, essa indicação. Sei que a Samira está por aqui também, valeu demais. E outra coisa, e isso que você está falando, eu acho muito importante esse teu relato, assim, muito importante, assim, porque tem algumas coisas no campo da adoção que às vezes se tornam mitos, ou tipo, como se fosse, a gente vai pegar isso aqui pronto e vai levar para frente e vai, né? Por exemplo, isso que você falou, né, de ser gerado no coração e tal. Você fala isso em algumas rodas, cara, as pessoas saem correndo, elas ficam apavoradas, porque vai gerar uma confusão, porque não sei o quê, porque tipo assim, eu não condeno de maneira alguma isso, assim, porque, por exemplo, minha mãe falava também que eu era filho do coração, porque para ela, na experiência dela de mãe, eu fui gerado no coração dela. Ela teve essa experiência de ter filho biológico e tal, que foi uma experiência de corpo, né? Mas a experiência da chegada de um filho biológico, adotivo para a mãe é uma sensação muito mais afetiva, né, do que corporal. Então, e o coração funciona como uma metáfora para isso. Então, eu acho que, né, faz parte. E não quer dizer que você, por viver desse modo, ter essa sensação, que você não, queira dizer que não exista também uma mãe da barriga, que é isso que você falou, que você estava contando para seu filho entendeu e tal, né? A chegada na sua família foi pelo coração, mas ele teve um nascimento, ele teve uma outra origem que foi pela barriga, e ponto. E aí, como vai se relacionar com isso, né? Como você falou, né? Tem um que é de um jeito, o outro de um jeito, de repente, em uma idade vai ser de um jeito, em outra idade vai ser de outro modo. E aí vai como faz sentido naquele momento, né, como ajuda a gente a se posicionar no mundo, a gente se entender naquele momento, e por aí vai. Mas eu acho muito isso, eu acho que é muito importante isso que você está falando, que é você tem esclarecimento e clareza das coisas e ter e tá levando as coisas dentro de um patamar de verdade, de diálogo, né? Eu acho isso muito do que, né, escolher uma palavra ou outra. Então é isso que importa. Você está, né, pensando na verdade, na escuta, né? Então isso é muito bacana mesmo, Rose. Acho que, enfim, né, com o tempo também, talvez em algum momento eles se identifiquem mais como adotivos, ou não, porque às vezes também a gente quer se perguntar mais, mas isso depende da idade, depende do tempo, depende, né? Isso não quer dizer. Mas isso é muito, muito legal. Eu sempre digo isso, assim, cara. Eu não sou muito assim de proibir expressões, palavras. Eu sou da gente poder usar o máximo, entender o que elas querem dizer, assim, né? A gente ampliar, né? A gente não colocar. E acho que você deu um exemplo muito bom aí, muito legal. Fiquei feliz aí de ter você no grupo também, de ter esse relato. Obrigado mesmo. E deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu acho que a Silvia estava com a mãozinha levantada antes e baixou. Então, só vou ler o comentário dela antes, que talvez ela não consiga falar agora. Ó, a minha pergunta ao grupo é sobre a seguinte questão. Meus pais biológicos me contaram uma história super tranquila. Acho que deve ser os pais adotivos, talvez. Que minha mãe tinha 4 filhos e não tinha condições para cuidar de mim. Porém, após a morte dos dois, decidi ir saber mais sobre minhas origens. Foi algo assustador, que ainda estou com muitas dificuldades de assimilar. O que fazer nesse contexto? Contar a verdade aos adotados ou criar uma história menos sofrida?
Não, criar uma história, não. Assim, nunca inventar uma história, né? O que é possível fazer das histórias é a gente contar aos poucos, né? Então a gente às vezes trabalhar aos pouquinhos e agregando informações, mas nunca contradizendo informações, né? Por exemplo, você pode, né, eventualmente dizer que vamos usar um exemplo concreto, né? Uma história de uma família biológica que estava em situação de drogadição e que eventualmente perdeu o emprego e, enfim, um dos pais estava envolvido com crime, porque estavam, né, muito envolvidos com o vício, enfim, né? Vamos dizer que aconteça isso, né? O que que você vai falar para uma criança menor? O que que você vai falar? Você vai dizer que, olha, seus pais não tinham a condição, a situação de oferecer um ambiente, saudável, acolhedor para você crescer. É isso, né. De repente a criança tem 4, 5 anos, você vai à medida que ela for crescendo, ela entender o mecanismo do vício, o que que é isso e tal, você pode começar a entender e trazer outros elementos, né. Situações de violência, né, você pode dizer: "Olha, era era uma situação em que a família, que podia botar você em risco, não era eh eh um lugar seguro para você ficar", enfim. Com o tempo você pode explicar que, enfim, que as pessoas às vezes não desenvolvem, né, o controle sobre as suas pulsões, né, assim como a gente, né, então, enfim, era um espaço, né, que a pessoa não, enfim, e aí você aos poucos ir agregando informação conforme a criança vai conseguindo entender também as possibilidades ali, né, o que estava em jogo, o que estava acontecendo, né. Mas assim, não dizer assim: "Não, olha, assim, na verdade, a sua mãe entregou você numa situação X, Y, Z", e aí daqui a pouco, né, você fala isso com 4 anos, com 5 você fala outra história, com 6 você fala outra, com 7 você fala outra. Aí isso vai criando, tipo assim, além da confusão além da confusão, é uma quebra de confiança nos pais. Porque, pô, você me falou uma coisa agora, você está me falando outra. E agora, será que é ou não? Sabe? Eu ouço muito, assim, mais de uma vez, de adotivos adultos que, por exemplo, tinha lá um detalhe da história que a mãe adotiva omitiu ou inventou, e aí a pessoa descobriu, ficou muito chateada e achou que era tudo mentira. E aí foi atrás e foi ver que não, que de repente era só aquela questão mesmo, não estava, né, não batia. Então isso gera uma quebra de confiança entre pais e filhos que é complicado. Então, ir agregando informações sim, mas contradizer informações, tipo inventar informações, né, mas nunca vai descobrir. Cara, não é, a verdade é muito forte, cara, a verdade dá muita volta, a verdade dá muita volta. Teve uma lá na Argentina tinha o caso, né, de que às vezes pegavam filhos de pessoas envolvidas com militantes, né, durante a ditadura, e pegavam os filhos e repassavam para famílias militares e se adotava fingindo que tinham nascido naturalmente, né. E deu tanta volta, cara, que teve pessoas, assim, que cresceram achando que eram filhas, né, de oficiais e tal, e de repente bate um juiz na sua casa e diz: "Olha, eu estou pedindo um DNA aqui, porque a gente está desconfiado que você é filho do fulano, né, que era guerrilheiro naquela época, não sei o quê". E muitas pessoas descobriram: "Ah, mas nunca". Não, cara, a verdade, cara, ela dá muita volta. Ela tem uma força aí muito poderosa. Então, assim,
não brinque com isso, né? Não brinca com inventar, né? Porque a, a- isso vai ser, vai se, vai aparecer, de alguma maneira vai aparecer, vai, pelo menos vai demonstrar que não corresponde com a realidade. Bueno, ahn, Vinícius, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quero agradecer também a possibilidade de participar do grupo e já tenho acompanhado seu trabalho, Alexandre, há um tempo e parabenizo por isso. Fico feliz com as contribuições que você tem feito a esse campo da seara da infância e juventude, que é um campo que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né, na vara da infância e juventude aqui em Goiânia. E é um tema bastante caro, né? E que me chamou a atenção desde quando eu ingressei no tribunal. E eu queria, assim, na verdade, compartilhar uma informação importante que o direito a conhecer a origem, lá do artigo 48 do ECA, ele foi consagrado a partir de 2009, com a Lei Nacional da Adoção, que é a Lei 12.010. Ele não estava lá no Estatuto, na origem, em 1990. Não à toa, esse lapso temporal teve que ser vivido por todos os interessados para que essa garantia fosse alcançada. Muito embora, desde a década da criança, lá em 79, com os trabalhos da ONU, os direitos humanos, é, já consagrava o direito a conhecer a origem, saber o nome dos pais, etc. E é algo muito inédito ainda. De 2009 para cá, nós temos praticamente 14, 15 anos. E na verdade, nós estamos participando dessa mudança de cultura recentemente. E a cultura muda o direito e o direito muda a cultura. E é algo que a gente realmente precisa se fortalecer, se reunir, se agregar, para que possamos verdadeiramente sermos enxergados, entendeu? Haja vista que política pública no nosso país ela só acontece com estatística, com longo prazo, muitas das vezes a questão da adoção ainda é romantizada, existe um preconceito muito grande, um salvacionismo muito grande em relação à adoção, e acaba que somos tratados aí como um segundo plano, como se as pessoas adotadas tivessem que ter uma caridade, uma gratidão pela caridade que o adotante fez. E é muito comum nas varas da infância e juventude essa questão da busca da origem. E até me aprofundei um pouco nisso nos estudos, e eu vejo que pós-adoção é uma palavra que não existe no estatuto. Hoje, a adoção estatutária, na verdade, ela praticamente tenta resetar o passado da criança, do adolescente adotado. É como se a partir da adoção ele tivesse uma nova vida. E, muito embora a garantia legal esteja no estatuto, não existe elementos nem ferramentas que o Estado possa oferecer para que esse conhecimento da origem seja realizado, seja efetivado. E essa problemática, por ser algo novo, a partir de 2009, na verdade fica dentro da vida privada, daquela família que tem que enfrentar essa situação e não sabe como fazer isso. E há, sim, vários elementos e exemplos de outros países, como você mesmo falou, da Espanha, tem Portugal, tem a Argentina, enfim, existem outras medidas também que possam ajudar na efetivação dessa busca. E também, sim, buscar a origem, entendo eu também, que não necessariamente precisa encontrar. Esse direito a conhecer a origem pode ser individual de cada um, alguns querem encontrar, outros não, e pode se limitar ao campo do conhecimento das informações. E aí que eu penso que o Estado também deve fornecer todos os elementos necessários aí dentro do processo judicial, ou seja, através de alvarás judiciais, que a pessoa possa fazer essa busca, ou informações médicas, familiares, ter esse contexto social da origem dentro do processo, para além do
das informações básicas que tem no relatório. Porque quando a origem é reclamada, é buscada, na verdade, tem informações desatualizadas. Eu presenciei várias vezes situações que eu me senti impotente, porque não tinha o que fazer. Processos com 20, 30 anos, processos que foram oriundos do interior, com pouquíssimas informações, com pouquíssimas estruturas, sem falar no preconceito, que eu acho que talvez é a maior montanha a ser ultrapassada do nosso país. Então, penso eu que o pós-adoção realmente tem que ser discutido. Eu acho que a grande demanda que existe hoje dentro do campo da adoção e repensar, ressignificar a adoção para além do que está posta hoje. É Ô, isso. Vinícius, Muito obrigado. legal. Vinícius, é muito importante que você traz também, te parabenizo também pelo teu trabalho nesse sentido, né? Você fez um trabalho de uma dissertação e tudo a fundo, e isso é muito importante levar para a academia, muito, muito importante, né, a gente poder ter essa construção, né, com alguma, com solidez mesmo, né, e com diálogo, isso é muito, muito importante, assim, muito legal mesmo. E você falou muitas coisas legais aí, cara, difícil até puxar uma ponta, assim, de destaque, né? Mas só eu acho lembrar isso aí das possibilidades que existem em outros lugares e tal. Eventualmente a gente fala disso, né? De pensar uma adoção com contato e tudo. E parece que a gente está falando sobre uma obrigação e que tem que ser assim para todo mundo. E não, né? Ela tem que ser quando ela atende ao melhor interesse da criança, né? Se for positivo para a criança, se for, né? Se oferecer risco, é óbvio que não. E não é uma e é algo bem no sentido que você fala aí, até anotei aqui, você falou, ó, de que eventualmente essa história fica no campo privado e a família tem que enfrentar sem saber como, né? E é isso que eu percebo, que essa falta também de um aparato legal de adoção, aberta nesse sentido, deixa os pais sozinhos nesse sentido, porque não tem quem ajude a mediar. Então não é para dificultar, é para ajudar a proteger, porque eventualmente também esses contatos, eles acontecem à revelia da família adotiva. Às vezes também é pela rede social, às vezes é por que esse jogo vem virando ultimamente também, né? Muitos filhos, tem vários artigos de fora do país tratando sobre esse tema, que muitas famílias biológicas acabam encontrando os filhos adotivos e os pais são surpreendidos nesse sentido, né? Então é um modo da gente ajudar nesse sentido numa demanda que pode acontecer aqui, né? Pois é. E exatamente, de estar junto, né? é. E Eu até uma diga. desculpa te cortar. Eu só aproveitar esse gancho. Eu fico, assim, às vezes estavam empolgados com o tema. Uma vez eu levei isso para a sala de aula e perguntei, se você fosse o adotado, o que você esperaria que o Estado te oferecesse? Cara, e teve diversas informações, desde um local neutro, desde transporte, desde segurança, desde uma preparação psicológica anterior e posterior. Mas, no fundo, o que você vê é realmente assim, a necessidade de políticas que fomentem e tornem segura essa decisão. Entendeu? Acho que é essa que é bastante importante também. É, eu acho que é por aí. E tem uma coisa também que se falou dos preconceitos e vai muito por aí, porque a gente tem um modelo também que é de família, né, que é nuclear e que é muito complicado às vezes da gente dar conta, né? Como se eu até falei sobre isso no Instagram ontem, né, que a gente pensar a adoção não como um vínculo substituto, mas como um vínculo aditivo. É algo, mas isso é muito, no senso comum, ainda é muito, né? Porque se fomenta demais esse desejo daquele filho que foi feito para mim e tudo mais, né? E tal.
E então pensar nisso que sim, é meu filho, né? Mas tem também outras relações que fazem parte da vida dessa criança, né? Às vezes é uma coisa que precisa ser trabalhada. E aí, como a Sol falou, né? Tem muitos grupos pós-adoção, né, Sol? Tem alguns grupos de apoio que, inclusive, são às vezes focados só em pós-adoção, não é em todos os lugares também. A Carol Rabito, que tem muita experiência de terapia em grupo e é mãe por adoção, eu tenho um grupo também que a gente mantém esses diálogos com vários pais, e é só pais que já adotaram também. Mas tem grupos também que mesclam pretendentes, pais, né? A gente vai buscando, vai encontrando, mas tem grupos que são focados bem no pós, como o Sol estava falando, e que são o elo aqui, por exemplo, eles fazem encontros também que são só do pós. É muito interessante, é muito positivo isso, sabe? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou parar de gravar daqui a pouco, e passar para a Renata. Só lembrar que esse encontro aqui a gente tem hoje, a gente mantém no próximo sábado, e aí dá uma parada e a gente volta em maio, uma vez por mês, todo o primeiro sábado do mês. Aí, para participar desse novo ciclo que começa em maio, né, eu estou oferecendo aí um pacote que a pessoa compra o livro, o novo livro que a gente lê um capítulo hoje, né, o 12 Mensagens de Filhos para Pais Adotivos, e aí você também tem acesso a esse debate. A gente vai continuar fazendo isso mês a mês. Todo o primeiro sábado do mês, às 10 horas, a gente abre aqui, conversa, começa a trocar ideia e levar isso, trazer essa experiência que a gente estava falando, né? Que, né, não é exatamente um grupo de apoio, como a gente estava falando, porque tem temáticas pré-definidas antes, capítulos, mas também é uma rede em que a gente pode falar sobre nossas histórias, né, que a gente pode trazer nossas questões, que a gente pode ouvir outras pessoas, né? É um grupo que está aberto a pretendentes, a pais e a profissionais da área. Então, são relatos que vão trazer pontos de vista distintos. Então, se vocês estão gostando, curtindo, aproveitando, sentindo que isso está fazendo diferença na maneira que você articula a adoção, pensa a adoção, pratica a família, tem essa possibilidade, essa abertura para uma continuidade. Vai estar muito bom a gente continuar nesses encontros. A Joelma, acho que está mandando mensagem também, já está garantida junto com a gente. A Sol também, o Vinícius, a Samira, isso, Samira, e mais pessoas aqui, não vou lembrar todos de cabeça, mas sejam bem-vindos. Eu vou passar aqui os links, né? Eu vou passar um link, se a pessoa às vezes não tem a disponibilidade para estar nos encontros e tal, para adquirir só o livro, que vai ficar pronto em junho, e também o link para participar, para adquirir o livro e também participar dos encontros. E tá tudo aqui, ó. Vou passar aqui no chatzinho e depois eu passo no grupo de novo. Já passei no grupo, mas se você tiver dificuldade também em adquirir e tudo mais, porque eventualmente às vezes a loja integrada tem algum problema com um cartão, com um boleto, não sei, tá? Eventualmente, se der algum tipo de problema, entra em contato direto comigo, né? E faz direto aqui comigo, é bem simples, sou eu que medio tudo, então o link é só um jeito de facilitar, de deixar o processo mais dinâmico, né? Mas várias pessoas trataram direto comigo, né? Então, a Joelma, a Sol mesmo, tudo a gente tratou direto. Então, qualquer coisa, vocês têm todo mundo tem meu WhatsApp, e esses valores aí já são valores com frete, então não tem valor adicional em relação a nada disso. Vi que a Shirley colocou alguma coisa aqui para anotar o telefone dela, depois eu vou pegar aqui, mas vou parar de gravar aqui, então
e seguimos para mais 10 minutinhos. Eu não posso atrasar hoje, não posso ficar até meio-dia, porque eu tenho que levar um material para uma loja aqui que eu tenho que fecha meio-dia. Então, vamos até 11h30, 11h35. Então, só parar a gravação aqui para todo mundo ficar à vontade nesses últimos minutinhos, se quiser trazer alguma questão pessoal. E para quem está assistindo, fica o convite aí na próxima semana. A gente tem o debate aberto ainda e a partir de maio, os debates do grupo que dá continuidade.